Olá, vamos para mais um grande dia? Hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa começa com uma pergunta. Ao olhar ao espelho, você consegue enxergar como imagem e semelhança do Criador? Eu vou começar contando algo que há poucos dias aconteceu comigo. Um casal de amigos veio até o meu apartamento, nós estávamos conversando, conversa vai, conversa vem, e a boca fala do que o coração está cheio, nós estávamos falando muito sobre Deus. E falando sobre a nossa identidade. E em dado momento eu o chamei para olhar comigo no espelho. Na minha sala tem um espelho bem grande, eu o chamei e disse assim, meu amigo, venha comigo. Vamos olhar de fato no espelho e vamos começar a falar quem somos em Cristo, porque a nossa identidade se reflete na identidade de Cristo. E ele não conseguia parar e olhar, e se olhar no espelho. Você tem conseguido de fato olhar no espelho profundamente para a sua alma, porque quando nós olhamos no espelho, nós olhamos para a nossa alma. E se somos imagem e semelhança do Criador, o reflexo é o reflexo de Deus, a minha identidade é a identidade de Cristo. E ele não conseguia. Eu chamei ele bem perto e disse, vem comigo. Eu vou tirar meu óculos porque senão fica muito reflexo. Eu disse assim, vem perto de mim. E eu disse, começa a dizer, eu sou imagem e semelhança, eu sou cordeiro, eu sou cordeira. E começa a falar suas características perto de Deus. E ele não conseguia. Teve uma resistência muito difícil. E a minha pergunta hoje, nós vamos meditar sobre isso. Verdadeiramente você consegue olhar no espelho e se ver como o reflexo do Criador? Como alguém que te fez, quando você olha, porque alguém te fez, você se acha parecido com o seu pai, com a sua mãe? Eu tenho minha neta, vai fazer 3 meses, e nós ficamos toda hora perguntando com quem que Maria Luísa se parece. Nós sempre queremos entender com quem que ela se parece. Nós achamos hoje que parece com tanto, não se parece com ninguém. Isso é conosco. Mas a nossa imagem tem que se refletir a Deus. E nós vamos lá. Eu vou ler agora com vocês. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos. Olha que interessante. Deus não está dizendo eu faço. Ele já usa no plural. Ou seja, ele já está usando a Trindade. Ele já está usando Jesus. Lá em Gênesis, ele já está falando de Jesus. Façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. Imagem de quem? De Deus e de Jesus. Ele já estava falando da pessoa de Jesus, porque está no plural. Se fosse só de Deus, ele dizia, faço a sua imagem, a minha imagem. Ele está dizendo a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, novamente no plural. Domine ele sobre os peixes do mar. Ele está dizendo que nós temos que dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha o poder de Deus que ele nos outorga. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine. Ele nos deu o poder para dominar, para governar. Nós estamos governando, nós estamos dominando. E sobre isso nós vamos meditar. Ser criado imagem e semelhança de Deus significa que somos parecidos com Deus. Cada pessoa reflete um pouco das características de Deus, que torna muito semelhantes a Cristo. Imagem e semelhança significam coisas muito parecidas, que nós parecemos com Cristo, que nós parecemos com Deus. Então, onde que está a nossa identidade? Nós realmente temos
conseguido olhar para este espelho como imagem e semelhança do Criador, de Jesus como cordeiros? E pensando nisso, eu meditei e escrevi algumas coisas que eu vou ler, para que nós consigamos ir para uma linha de raciocínio e que Deus possa falar ao seu coração. Nós temos outras características que são muito parecidas com Deus. O pensamento racional. O ser humano é a única criatura que consegue falar, consegue se expressar de forma racional. Quer dizer, eu sei o que eu estou falando, eu sei as palavras que eu estou utilizando. Não sendo governado por impulsos instintivos. Deus também usa a razão. Tudo que Deus fez teve uma razão de ser feita. Ele não foi fazendo por impulsos ou não sabendo o que estava acontecendo. Quando Ele nos fez imagem e semelhança, Ele fez por uma razão. Aí nós começamos já a entender que nosso pensamento racional vem da imagem e semelhança daquele que nos criou, porque também Deus é razão. Segundo, capacidade de escolha. Podemos escolher entre o bem e o mal, tal como Deus. Temos a liberdade de decidir. E você tem decidido pelo bem ou pelo mal? Porque você pode decidir se você quer andar pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Deus é o caminho do amor, da sabedoria, da benignidade, mas Deus também é justiça. Qual caminho temos escolhido? 3. O amor. Nós podemos amar porque Deus é amor. De onde que veio o amor? Foi criado de onde, se somos imagem e semelhança? Porque Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho unigênito por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Então, se nós temos amor e se nós sabemos amar, foi porque Deus nos amou primeiro. Olha da imagem e semelhança. 4. Criatividade. Deus criou o mundo e também nos deu capacidade para criar novas coisas. Usando a imaginação, nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. Olha como Deus é criativo. Ele fez as cores, fez as criaturas, os bichos, os animais, árvores, florestas, frutas, cada uma com gosto, comidas. Olha como Deus é criativo. Olha como a nossa criatividade está alicerçada na criatividade dele. Então não é a bel prazer que eu gosto de uma cor ou que você gosta de outra. Por que tem azul, as cores, o arco-íris? O arco-íris é cheio de cor. E Deus criou o arco-íris. Deus é muito criativo. Emoções. Deus também tem emoções como alegria, como tristeza. Um grande exemplo que nos mostra isso, Deus no Velho Testamento é recheado, mas eu vou usar pelo tempo curto, é quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus chorou, ele nos mostra a emoção, a tristeza, a dor. Jesus veio em corpo de homem para sentir essas emoções e para nos mostrar que ele também sente emoções. E por último, noção de justiça e de moralidade. Todos temos capacidade para avaliar o que é bom e o que é mal. Nossa consciência reflete a justiça de Deus. Então, essa noção de justiça e de moralidade é algo que vem de Deus. Deus é muito bom, mas é muito justo. Quando Ele criou todas as coisas, Ele criou com um padrão de noção e de justiça. Porque o certo é sempre certo, verdade é sempre verdade. Então, ser imagem e semelhança significa que somos iguais a Deus, que somos a sombra de Deus, que somos muito parecidos. Mas Ele é muito maior em todas as coisas. E eu te convido hoje a pensar e a olhar no espelho, na profundidade da sua alma, se você tem vivido com toda a intensidade da imagem e semelhança daquele que nos fez, do Criador, do grande eu sou,
Porque senão, vá na frente do espelho e pense sobre o pensamento racional, capacidade de escolha, do amor, da criatividade, das emoções, noção de justiça. E eu poderia falar por mais 100 coisas, que somos imagem e semelhança de Deus. Que Deus possa tocar o seu coração sobre essa reflexão e este olhar de podermos nos enxergarmos como herdeiros, co-herdeiros e imagem e semelhança daquele que nos fez. Porque não podemos pensar fora daquilo que nos fez, porque estamos conectados a Ele. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Tenha um excelente dia e até amanhã. Um beijo.